2023, bom dia! Estaremos iniciando o encontro de número 117. Mas, em primeiro lugar, vamos elevar o nosso pensamento às esferas mais altas, a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais. Mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade. A oportunidade de aqui estarmos para desenvolvermos um pouco mais a nossa compreensão da vida, da existência. Obrigado, amigos espirituais que nos amparam, que nos inspiram nesse trabalho, que acolhem a todos nós. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Na vez passada, nós terminamos nesse slide. Falamos sobre perispírito e outras condições especiais. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar nesse slide. Nós vamos verificar a morte de Fábio, contada neste livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Então está ali o processo de desencarnação, segundo livro Obreiros da Vida Eterna, capítulos 16 e 17, a morte de Fábio. Vamos então prestar atenção no vídeo e guardem qualquer pergunta, qualquer comentário que desejarem fazer ao final do vídeo. Vamos a ele? Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um caso que é o Fábio, que também faz parte daquele grupo do livro Obreiros da Vida Eterna, que está no processo de morte, de morrer. Ele também foi levado ao mundo espiritual e ele vai desencarnar. Então vamos ver a figura aqui do Fábio, que é essa que está aqui. E o Fábio, ele é um espírita praticante. O que é isso? Ele frequenta o centro espírita, ele trabalha na mediunidade, ele busca ser uma pessoa boa, ele busca ser uma pessoa tranquila, tem os seus erros, tem muitos erros, tem os seus acertos, mas ele tem um pouco de consciência sobre si. E é interessante que ele percebe o momento dele de desencarnar, ele prepara a família, ele prepara os filhos, ele prepara a esposa dele sobre a morte, ou seja, a família está organizada para isso. Muitas vezes nós temos receio de conversar sobre a morte na nossa família e a gente acha que é um agouro que vai trazer maus pensamentos, maus fluidos para o lar. Às vezes a gente fica com medo de falar determinados assuntos, mas o importante é a gente ir quebrando aos poucos este tabu. Eu tenho amigos que trabalham na parte da justiça, referente à parte família e tal, e eles falam a problemática que é as questões de herança, por exemplo. Ninguém se prepara para morrer. E às vezes as pessoas não se organizam para isso e quando desencarnam, às vezes estão até doentes, morrem e deixam a família de uma forma altamente desorganizada em matéria de documentos, em matéria de herança, em matéria de estrutura emocional. Isso é prejudicial para todos nós. Vamos tratar a morte, vamos nos esforçar para tratar a morte de uma maneira natural, que é natural. Todos nós estamos sempre preparados para receber alguém. Quando alguém casa na nossa família, nós já ficamos perguntando o quê? Quando é que vem o bebê? E todo mundo já começa a se preparar. Mas, por exemplo, nós não temos o hábito de preparar a nossa casa para o idoso.
Às vezes a gente prepara para os bebês. Nós colocamos telas nas janelas, grades, colocamos tapetes confortáveis, antiderrapantes, para o bebê não cair, não se machucar. Nós fazemos todo um aparato na nossa casa. Às vezes nós temos um idoso na nossa casa e nós não temos esse nível de preocupação de botar um tapete antiderrapante, botar alguma coisa acolchoada caso o idoso caia. Por quê? Nós temos um receio, automaticamente, muitas vezes sem perceber, nós não queremos tratar daquilo porque aquilo nos aproxima da morte. Então vamos fazer o inverso. Vamos pensar na imortalidade da alma, na continuidade da vida. Que aquele idoso, que aquela pessoa doente, aquela pessoa terminal, ela vai dar um prosseguimento. E ela vai levar consigo o registro de todo o nosso carinho, a nossa preocupação, tudo que nós impregnamos ali para melhorar a sua qualidade de vida. E o Fábio, sabedor disso, ele vai preparando a sua família. Muito interessante que nessa cena, que é uma cena de um capítulo inteiro, que é uma cena muito bem feita, que é a casa do Fábio, nós estamos vendo que em volta da casa do Fábio tem como se fosse um halo de proteção. E aí o André Luiz, espírito, fazendo parte dessa equipe, estudando os casos, quando ele chega nessa casa, na rua, ele se depara com muitos espíritos desencarnados, andando para lá e para cá na rua, entrando em algumas casas, porque os espíritos, o mundo espiritual, não é lá em algum lugar, ele é aqui. E muitas pessoas que desencarnam continuam aqui, influenciando. Nós já estudamos em alguns programas passados dessa influência do corpo a corpo, da mente a mente, o espírito ali influenciando. O tempo inteiro nós temos companhia espiritual. O que vai diferenciar ou caracterizar o espírito que está nos acompanhando? Porque essa influência existe. Nós nunca estamos sozinhos, mas nós vamos estar sempre com espíritos compatíveis com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com o nosso proceder. Então, vamos fazer uma avaliação. Quais são meus pensamentos? São pensamentos pessimistas? São pensamentos ambiciosos? São pensamentos ligados à traição? São pensamentos de inveja? São pensamentos altruístas? São pensamentos de solidariedade? Porque também nós não temos, às vezes, apenas uma linha de pensamento. Nós vamos oscilando. Tem momentos que nós temos compaixão, momentos que nós temos ódio, raiva e tal. Mas é importante saber que cada oscilação de faixa dessa, nós estamos o quê? Acompanhados com espíritos pertinentes a esse tipo de pensamento e de desejo. Mas nessa cena é muito interessante que o André Luiz vê os espíritos andando e entrando em algumas casas. E vê a casa do Fábio com esse halo de proteção em volta. E o André Luiz fala, o que é isso? Porque o André Luiz fala que é um halo físico, é como se fosse uma proteção física, como se a casa tivesse numa bolha, uma coisa física, impedindo com que espíritos levianos entrassem nessa casa. Só entravam nessa casa espíritos bons. Qual foi a resposta do benfeitor com relação a isso? Essa proteção na casa do Fábio, impedindo os espíritos maldosos, levianos, zombeteiros entrarem, era exclusivamente fruto de orações em família. A doutrina espírita nos incentiva muito ao culto do Evangelho no lar. Nós temos horário para tudo. Nós temos horário de assistir a novela, Jornal Nacional, de fazer a unha, de fazer a comida, de jogar futebol, de ir à praia. Nós temos uma agenda que nós alocamos horário para tudo. Nós temos o horário da nossa casa, do culto do lar,
O que é isso? Reunir as famílias, reunir os membros da família para uma prece. Alguém pode falar assim, mas na minha casa ninguém é espírita, só eu. Na minha casa ninguém gosta de rezar, só eu. Então faça você. O ideal, o bom é que a família esteja ali em harmonia. Mas se não quiser, ok, não faça. Eu tenho uma amiga que ela casou e o marido dela tinha 2 filhos. E o combinado foi o seguinte, ela falou, olha, vai ter que ter evangelho na nossa casa. E os meninos já eram adolescentes, o outro já era um rapazinho. E aí criou-se aquele impasse. E ele vai querer, não vai, a madrasta, como é que vai funcionar isso? E a proposta dela eu achei bastante interessante. O que ela falou? Olha, nós vamos fazer o evangelho e vocês serão obrigados a fazer 10 evangelhos. Se depois do 10º você falar, olha, eu não quero mais participar, não tem importância nenhuma, mas os 10 todos nós participaremos. Concorda? Eles concordaram. E aí ela foi fazendo o evangelho. O que é o evangelho? As pessoas se reúnem, abre o evangelho segundo o espiritismo, abre algum livro, que mesmo que não queira ser este, mas esse tem todas as orientações de Jesus, e aí lê-se um trecho, faz uma pequena explanação sobre aquele texto, e faz uma prece. E a gente tem essa orientação de colocar uma água, não como sendo um ritual, mas a água, que é o veículo que nós temos na Terra, o maior condutor de energia é o quê? A água. Se aqui o ambiente tiver um fio descascado de energia lá no canto e tiver molhado, e eu estiver aqui, eu vou o quê? Tomar um choque pela condução da energia através da água até eu estar aqui. Então, como um condutor de energia, um catalisador de energia, a água ali, no nosso momento de prece, na hora que estamos lendo um livro tão importante, que nos traz consolo, harmonia, que trabalha a nossa fé, que desperta todos nós para o bem, e na hora que nós estamos fazendo, orando e o culto do lar, a aproximação dos bons espíritos. Então, toda essa energia, ela é captada pela água e, ao final, nós tomamos essa água. Uma água que captou toda essa boa energia. E o Fábio, ele tinha esse hábito de orar com os seus filhos, ter a oração com frequência. E automaticamente essa oração com frequência, ela é feita o quê? Esse halo de envolvimento, de proteção na casa. Então, que fique aí para cada um de nós esse incentivo de orar com a família. E depois nós vamos ver que o Fábio, já pressentindo a hora da morte, mesmo assim ele propõe fazer o último culto do lar. Ele mesmo conduz o último culto porque ele desejava muito que ficasse impregnado nos seus filhos a morte dele como sendo algo bom, não sendo nada desesperador, apenas como algo fazendo parte da lei natural. Todos nascem e todos morrem. E ele chama os filhos, ele orienta os filhos. E muitas vezes nós não queremos que a criança participe da dinâmica familiar. Às vezes tem uma pessoa doente na família, nós não comunicamos a criança. Às vezes alguém morre na família e nós inventamos histórias para a criança. Aí nós falamos para a criança que virou estrelinha, que foi para o céu, que Deus levou. E a criança, se você explicar, ela vai entender. Eu tenho uma amiga que o avô morreu, o pai da minha amiga, e falaram para a criança, virou estrelinha. Tá bom. Em seguida, teve um problema com um amiguinho da escola, que também desencarnou, e falaram, virou estrelinha. Essa criança ficou com pavor do anoitecer. Quando anoitecia e ele olhava para o céu, aquelas estrelas, ele começou a imaginar que todas as pessoas iam para lá virar estrela, e ele começou a ficar confuso. Ao invés delas estarem lá no céu, por que elas não estão aqui? Isso criou uma confusão e ele começou a ficar com trauma, com medo do anoitecer. Mas, se nós explicarmos para a criança
Todo mundo nasce, todo mundo morre, mas a vida continua. Você está chegando do mundo espiritual. Depois você vai voltar para o mundo espiritual, nós vamos nos encontrar lá, nós vamos nos encontrar em outras reencarnações. A criança vai entender por quê? Porque a experiência dela, da chegada do mundo espiritual, está muito fresca, está muito ainda na sua mente. E aqui nós vamos ver essa importância do Fábio, que ele morre, a mãe dele o pai dele vem buscar, que é essa cena que está aí, a mulher dele acompanha a morte, muito sensibilizada, mas consciente. Essa condição de consciência, de aceitação e de ajuda e de oração é tão maravilhosa que permite ela, depois em sono, através do sonho, reencontrá-lo no mundo espiritual. Mostrando para a gente o quê? Essa importância de quando nós estamos com tranquilidade, tudo nos é permitido. Porque se ela tivesse perturbada, lembra a esposa do Dimas, que estava perturbada com a morte dele? Que os espíritos, inclusive, começaram a tentar afastar ao máximo os dois, porque ela estava perturbando o processo de desencarne dele. Já nesse caso, a mulher do Fábio, ela ajudando nas suas preces, sabedora da imortalidade da alma, isso faz com que ela, dormindo, o corpo dormindo, e ela, espírito, em desdobramento, ela acesse o marido, ela esteja com ele. E ele faz uma pergunta para ela muito interessante. Pergunta: como estão as crianças? E aí ela fala assim: estão bem. O seu lugar à mesa está ocupado pela figura de Jesus, mostrando para ele, para nós, que as crianças entenderam aquele processo e sabem sobre aquilo. A dor, a saudade, o choro tem que ser vivido, claro, porque a saudade faz parte dos nossos sentimentos. Chorar, sentir saudade, desejar que a pessoa não desencarne, óbvio que é um direito nosso, mas que ao partir, que esse sentimento de amor se transforme em energia, se transforme em bem-estar para aquele que partiu, se sinta confortável no seu prosseguimento da vida. Sempre lembrando que nós somos espíritos imortais e a cada instante nós estamos nos reencontrando como espíritos. E ao longo das próximas reencarnações, nós vamos nos reencontrar muitas vezes aqui na Terra também. Muita paz e até o próximo programa. E então, quais são as questões? Aí tu está escrevendo ali, está fazendo um mapa do negócio. Não, é só já ali no finalzinho que ela falou que a esposa dele, através do sonho, encontrou com ele em desdobramento. Em desdobramento. Ela estava dormindo, ok? No estado de emancipação. Quando o corpo dorme, o espírito vai. E foi aí que ela encontrou com ele. Para tudo isso precisa ter merecimentos, né? Isso não acontece com todos. É preciso haver merecimento. Né? É preciso ter bastante afeição pelo outro, a fraternidade reinante, enfim, a condição de carinho. Né? E a própria pessoa também ter um comportamento capaz de que isso possa ser promovido. Né? Aí você, no estado de emancipação, vai visitar a outra pessoa que desencarnou. E é preciso também que a outra pessoa esteja preparada para isso. Porque o pai, quando faleceu, tem que haver um preparo todo dos dois. Não é? Mas você viu aí
né? E que o Fábio tinha esse preparo, inclusive na própria casa, com as pessoas que ali conviviam com ele. Meu pai ele era muito, ele rezava todo dia, fazia as orações dele, apesar de ser da Assembleia, mas enfim, de outro. Mas quando ele desencarnou, eu peguei e sonhei com ele e ele estava bem. Isso que eu tô perguntando. Então, é possível que você esteja indo, tenha ido onde ele estava. É possível. Não posso afirmar, né? Mas é possível. Isso acontece quando temos merecimento, nem com todos isso se passa. Mas vocês viram ali a necessidade de estarmos preparados para a morte. E de estarmos na própria existência encarnados, né? Exercitando bons comportamentos, bons exercícios mentais, para que a proteção espiritual se faça na própria casa. Vocês viram a casa do nosso irmão, como ela estava protegida, fluidicamente, não permitindo que espíritos zombeteiros, brincalhões, perturbadores pudessem penetrar na casa para atrapalhar todo o processo de desencarne. O Evangelho no lar faz uma blindagem, mais ou menos. Perfeitamente. E, Quaresma, tem horário e dia certo? Não, você que estipula um horário e dia. E naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, você então faz o teu culto. Lá em casa, por exemplo, eu faço todas as terças-feiras. Toda terça-feira, 8 horas, eu faço o culto. E, como já falei, vocês sabem, eu tenho dois espíritos muito bonzinhos lá em casa comigo. Bonzinhos tanto quanto eu. Mas eles não participam. Eu já cansei de chamar, eles não participam. Eu faço sozinha também, meu marido também. Eu já mostrei para eles as condições que são promovidas, o que acontece, mas não adianta. Eles são arredios. Tanto é que tem um, inclusive, que frequenta ali o Luz e Verdade, vai lá aos domingos, só aos domingos, por uma aula que tem lá, com uma pessoa, né? Eu já falei bastante a respeito de tudo isso, inclusive eu conheço a pessoa, já falei uma coisa, mas ele não. Já chamei ele para vir aqui comigo, não adianta. Então, veja, mas eu não deixo de fazer o culto, eu faço, coloco a água, né? Coloco água para eles também, né? Mas eles ficam lá no quarto deles, vendo televisão, e não vêm participar do culto. Não chegam. Quando a mãe ainda estava por aqui, em determinado momento eles participaram, né? Mas depois deixaram de participar. E vejam como as coisas se processam e acontecem. Eles deixaram de participar, também se aborreceram, porque líamos o Evangelho e comentávamos, e eles achavam que estavam sendo atacados. Indireto. Vê como funciona? É um problema sério, quer dizer, e aí você detecta o que vai no interior desses espíritos. Né? E eles reclamavam. Achavam que estavam falando com eles, que eu estava mandando recado para eles. Era a página do Evangelho. Então, mas vê a importância de nos prepararmos para a morte. Como é importante, e como é importante o culto do Evangelho no lar, né? A proteção que recebe a casa naquele momento, não é? Que ali está, naquele preparo para o desencarne, evitando entrar espíritos perturbadores que poderiam atrapalhar todo o processo de desencarne que nós vimos no Dimas, todo aquele processo ali com Dimas. Pode ser atrapalhado, né? Pode ser perturbado, as pessoas podem ter uma série
de transtornos ali por influências espirituais inconvenientes, se não houver um preparo devido. Mas nesse caso, ali do Dimas, o desencarne dele foi em casa. Mas isso também pode ocorrer a pessoa estando num hospital. Pode. Não necessariamente estando em casa. Nem todo mundo desencarna em casa. Mas esteja onde estiver. Se a pessoa estiver preparada, se o ambiente daqueles que vão lá socorrer os seus parentes estiverem preparados, com comportamentos adequados, pensamentos adequados, a proteção se faz. Sim. Ali no caso, na casa, né, pelo culto, pelo comportamento das pessoas, enfim, as orações, então os amigos espirituais chegam. E aonde você estiver, o amparo vai acontecer, porque você tem ligação com esses amigos espirituais devido aos compromissos que você assumiu com você mesmo, né? Com a ligação, o intercâmbio com esses amigos espirituais. Isso é muito importante, né, para impedir que a perturbação aconteça, porque ali no caso, tudo bem, mas quando a perturbação acontece, ele sai dali perturbado e vai ter uma série de transtornos espirituais. A mulher foi lá, a esposa que ainda é encarnada foi lá visitá-lo, não é? Se ele não estivesse naquelas condições, ela não conseguiria visitá-lo. Ele poderia estar amparado por espíritos perturbadores no plano espiritual. É um problema muito sério. Então, nós temos que nos preparar para a morte, porque ninguém escapa. Isso é fatal. É a única fatalidade que não tem jeito. Ninguém foge dessa fatalidade. Não é? E a importância de estarmos preparados, a importância é muito importante. Para evitarmos de termos um transtorno muito maior. Já imaginou, você desencarna e de repente vem os capetas, esses irmãozinhos nossos, para te receberem? Imagina a perturbação e te levarem, como acontece com muitos. Acontece com muitos irmãos nossos que eles desencarnam e desencarnou, vão presos. Imagina que situação difícil. Você desencarnou, está ali naquele, e daqui a pouco você é levada para um local de trevas, para o abismo, que são esferas das dimensões da Terra. Como aconteceu com o Hitler, né? Daquele papelzinho. Perfeito, né? Sim. Perfeitamente. Imagina. São situações muito difíceis. Muito difíceis. Eu já contei aqui, inclusive, também, um fazendeiro lá da Amazônia, né, que derrubava as árvores. Pois é, e quando desencarnou, ele foi preso. E foi julgado no plano espiritual. Lá o julgamento não demora, não. Lá a coisa funciona rapidamente. Não é? E foi condenado a 200 anos. 200 anos. Mas como funciona esses 200 anos? Né? Ele ficou preso, condenado a 200 anos. Não, ele vai ficar preso numa jaula 200 anos na espiritualidade. Não é assim que acontece, não. Ele reencarna em um ambiente onde ele vai ter sacrifícios homéricos. Ele demora, vai ter que plantar. De repente até plantar para poder comer. São situações, né, que o espírito vai passar como expiação para ele dar valor a si e aquilo que está ao seu redor, né, se regenerar e compreender que não deve agir de maneira imprópria, né, como havia feito em reencarnação anterior. Talvez ele não se lembre naquela reencarnação que estiver passando por esses problemas. Mas quando ele retorna ao plano espiritual, ele vai ver tudo isso na sua frente. E aí então cai a ficha. Então é importante demais o nosso comportamento na existência.
para um bom desencarne. É muito importante. Mais alguma coisa que você escreveu? Não? Ninguém quer falar mais nada? Então nós vamos adiante. Eu coloquei isso aqui simplesmente porque eu me lembrei quando fiz todos esses slides, essa aqui, serva fiel. É o penúltimo ou último capítulo desta obra, que fala sobre esta senhora que aqui está. Sabe quem é essa senhora? Então vou mostrar isso. É bom que saibamos. Adelaide Augusta Câmara, a aura celeste, Natal, Rio Grande do Norte. Esta senhora que aqui está, Adelaide Augusta Câmara, é o espírito que nos ajudou na psicografia do nosso último livro. Essa senhora que aí está. Inclusive, quando fazíamos essa psicografia e soubemos que era a aula celeste, ela nos recomendou que não usasse o aula celeste, mas sim Adelaide Augusta Câmara, o seu próprio nome. Por isso eu coloquei esse slide. Ela faz parte do último capítulo aqui desse livro, que fala sobre o comportamento desse espírito. Vamos em frente. Segunda morte. Quem quer passar pela segunda morte? Ninguém? Eu quero. Eu quero, mas não com dano. O que acontece na segunda morte? O que acontece na segunda morte? Nós já vimos aqui. Então, o que acontece? É uma colônia mais elevada? Pode ir. Mas também pode ir para aquela mais inferior. O dano. Se você vai sofrer o dano da segunda morte, o dano, por exemplo, você desencarna, aí você é avaliado no plano espiritual, como somos todos nós, né? E aqueles amigos especialistas nessa questão dizem: olha, manda esse espírito que estava aqui assumindo a personalidade Ingrid para as trevas, aquele mundo chamado XYZ, manda ela para lá. Esse é um dano. Você vai para o plano inferior. E aí o que acontece? Você perde o teu perispírito que você tinha e foi formado pelas energias, pelos fluidos inerentes ao planeta Terra. Esse perispírito morre e você vai reencarnar naquele mundo inferior e vai construir um perispírito com fluidos inerentes àquele plano em que você vai se encontrar. Esse é a segunda morte, o dano. Quando é para um plano superior, o dano, aí o perispírito é um perispírito superior, quando, dizer assim, perfeitamente, quando era para o plano superior, então você perde aquele perispírito, mas você vai construir um perispírito segundo os fluidos daquele plano superior. Aí é qualificação, aí é elevação, é nível superior. É um dano, mas não é um dano inferior. Não chega a ser um dano, não é um dano. Porque Não chega a ser um dano, né? quando a gente você sofre, né? Tem quando a problema. gente ouve a palavra dano, a gente pensa no pior, no inferior. Perfeitamente. Mas aí é um dano, mas vai ser Sim, mas perfeitamente. E espíritos muito elevados, que têm uma elevação realmente fantástica, que eu não saberia qualificar, ele próprio promove a sua segunda morte para elevar-se.
Ele próprio faz o trabalho total. Não é o nosso caso, né? Nós vamos precisar das ajudas. Não é o caso da Cris, porque a Cris veio de Júpiter, ela me falou hoje. Né? Ela me falou hoje. E disse que vai voltar para nós, já pedi para ela não me esquecer. Não esqueça de nós, nós queremos ir para Júpiter. Vamos ver aqui o que fala. Vamos ver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que vencer? Como vencer na existência? Como vencer na existência? Eliminamos nossos defeitos, né? Quando você veio para a existência, o que fizeste? Planejamento. Oi? Foi feito um planejamento. Perfeitamente. Então, como vencer? É dominar as más tendências e exaltar as melhores. Como vencer? Como vencer é o mais possível corresponder a esse planejamento que fizeste. A programação que fizemos. Evidentemente, a gente sempre vai cometer falhas e erros, porque nós estamos ainda numa categoria muito inferior. Mas nos aproximarmos o mais possível desta programação. Nós, inclusive, em sabendo que essa programação existe, né? E a gente já tem alguns conhecimentos para conseguir ver os detalhes que precisamos agir com eles, já facilita. Nós já sabemos quem são os nossos parentes, quem são aqueles que estão ao nosso lado. Sabemos que aquele que é mais avesso às nossas ideias, entra aí uma educação do contraste, aquela que é mais forte, é como se fosse, entre aspas, uma expiação, ter que lidar bem com aquele que é realmente avesso às nossas ideias. Nós já sabemos isso, mas há quem não saiba. Então, é um compromisso maior nosso. É um compromisso maior. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da nossa programação, do nosso planejamento reencarnatório, mais venceremos e não vamos sofrer o dano da segunda morte. Sim, ninguém quer sair do planeta Terra para ir para um planeta inferior. Ninguém quer sair. Vou sair daqui da Terra, depois de ver todo esse avanço, desde o dia em que nasci até hoje, olha só, para o planeta Terra, que maravilha! Porque nós já sabemos também que todos esses que estão criando problemas, dificuldades no planeta, vão ser banidos daqui, porque o estágio seguinte é de regeneração, nós sabemos disso. Então, certamente o planeta terá um nível de paz superior, um nível de afeto superior, de fraternidade entre todos nós. Isso é importante demais. Regressando ao plano espiritual. No retorno ao plano espiritual, tendo cumprido bons méritos à reencarnação, seremos hospedados na região correspondente às qualidades das vibrações emanadas. Quanto melhor houver sido o meu desempenho na finda ambientação reencarnatória, melhor será a região a ser habitada. É isso que estávamos falando. Então, toda a nossa atenção para os nossos compromissos, diante de sabermos que realizamos uma ambientação reencarnatória, um planejamento reencarnatório que foi pedido nesse planejamento a ambientação em que estamos reencarnados. A partir daí, o melhor cumprimento
dos nossos deveres nos leva a ambientes mais saudáveis na próxima existência, a partir do desencarne, do plano espiritual mesmo. Porque aquele que desencarna agora e está cheio de conturbação, cheio de problema, ele também vai para um lugar da mesma qualificação. Não tem jeito, nós vimos aqui a Berenice falando. A Berenice tem vários vídeos no YouTube. É só colocar lá o nome dela, Berenice, vai aparecer um monte de vídeos lá que ela tem, falando a respeito disso. Nós vimos, então. No próprio plano espiritual, tem as colônias também compatíveis com o nosso nível espiritual, nosso comportamento. Não é só no processo reencarnatório, no próprio ambiente espiritual. Essa mesma conturbação que nós estamos vendo aqui no planeta Terra, lá tem colônia piores ainda. Piores ainda. Onde atacam, e a gente vê isso no livro de André Luiz. Quando André Luiz se propõe a ir em determinados locais no abismo, nas trevas, na dimensão de abismo e da terra. E trevas, quando ele se propõe a ir a esse ambiente, e vê que eles vão acompanhados. Eles vão acompanhados inclusive por cachorros. Cachorros que conseguem identificar uma série de lugares. Da mesma forma que os nossos policiais aqui usam os cachorros, lá também se usa para entrar em locais que são trevosos. Que importância tem, né? Vê como é a importância desse princípio inteligente ao nível em que ele se encontra. Olha a importância dos animais. E aqui há quem chute, quem maltrate o animal, não sabe a importância que tem esse princípio inteligente ao nível em que ele se encontra e que ele também já passou. Instruções psicofônicas. Vamos ver o que diz o Irmão de Regresso. Esse livro é um livro psicografado pelo Chico Xavier com vários espíritos. E eu peguei um trecho de um dos nossos irmãos. Vejamos. Meus amigos, para o espírita, a surpresa da desencarnação pode ser muito grande, porque, além do túmulo, continuamos nas criações mentais que nos inspiravam a existência no mundo. Não muda, né? Só porque desencarnou. O Espiritismo é uma concessão nova do Senhor à nossa evolução multimilenária. Então, você desencarnou, está aqui, vai para o mesmo lugar onde as suas criações mentais lhe inspiravam. Não vai para outro lugar. Para onde você vai? Eu vou para o mundo X. E você? Eu vou para o YZ. É assim que funciona. Porque lá é um local compatível com a tua evolução espiritual. Então, quanto mais nós conseguirmos nos elevar e pautarmos por bons comportamentos agora, na existência que nos encontramos, nos melhorarmos, melhor será a nossa situação no plano espiritual. E continua o Efigênio: surpreendemos em nossa doutrina vastíssimo campo de libertação, mas também de responsabilidade profunda, e o maior trabalho que nos compete efetuar é o de nosso próprio burilamento interior, para que não estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis. Observaram o detalhe? Para que não estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis.
Ele aqui usa o termo terra, trevas, das horas inúteis. Mas há uma dimensão no planeta Terra que também chama-se trevas. Essa dimensão é subcostal. Tá? O planeta Terra tem 7 dimensões. 7 dimensões espirituais. Abismo, que é aquela lá no fundo mesmo. Inclusive tem um livro do Rafael Ranieri, chamado Abismo, que ele conta os casos que acontecem no abismo, lá no interior da Terra, lá dentro, lá. Ou no fundo do mar, ou em qualquer lugar, é no interior da Terra. É o lugar de piores condições no planeta. Depois vem a trevas. A dimensão trevas já é mais elevada, já mais próximo da crosta, onde nós nos encontramos. Né? Aqui na crosta, onde nós nos encontramos, já é umbral. Nós estamos no umbral. E esse umbral pesado avança 50 quilômetros a partir do solo. 50 quilômetros a partir do solo é um umbral pesado. 950 quilômetros a partir dos 50 já é um umbral mais leve. É um umbral mais leve. O mundo, nosso lar, a colônia, o mundo espiritual, nosso lar, está na 4ª dimensão. Tá? Nós estamos na 3ª, que é o umbral. O mundo, nosso lar, está na 4ª dimensão. É uma dimensão que já sai do umbral para uma esfera um pouco superior. Mas, ainda assim, nosso lar tem um braço, porque ele ampara muitos que saem daqui também. Né? Essa colônia espiritual. Então veja, né? Às vezes as pessoas acham que o nosso lar não é essa maravilha, não. Lá é trabalho, muito trabalho com espíritos que necessitam. Tanto é que mundos e colônias nesta região eles são murados. Há muralhas. E a gente vê isso na obra de André Luiz, quando chega lá, não é? Um espírito que quer entrar e não consegue entrar. E André até se admira, por que não pode entrar? E aí o amigo espiritual explica-lhe por que ela não pode entrar. Aquele espírito que estava ainda no perispírito feminino, de condições femininas, digamos assim, né? Com a imagem feminina. Porque era um espírito que tinha feito uma série de coisas. Tinha vários pontos negros no corpo. Perfeitamente, isso mesmo. Né? Cheio de aborto, que ela tinha promovido uma série de abortos. E ela não pôde entrar. Então vejam, é murado mesmo. E daí para cima existem outras tantas dimensões. São 7 dimensões. E aí vai até dimensões superiores, inerentes ao planeta Terra. Abaixo desse solo que aqui estamos, tem vida. E tem espíritos lá residindo. É interessante, né? Lá no magma. Fala, magma. Né? Lá no magma, fervendo. Tem espíritos lá. Morando lá. E subalternos a espíritos que os escravizam, inteligentes, mas ruins, quando podem, e escravizam. Como outro livro do nosso irmão Rafael Ranieri também, que foi muito falado, muito negado, como se as pessoas não procuram conhecer e negam a Cromo e os espíritos do mar, que ele relata uma colônia de espíritos no abismo, no mar, lá no fundo mesmo, né? E que tem lá o inteligente, né? Que usa
nas condições malignas da sua inteligência, escravizando aquele monte de espíritos ali para ele fazer a farra que ele achava que tinha que ser feita. Então, nós estamos vendo, quando o nosso irmão fala a respeito, não é? O maior trabalho que nos compete efetuar é o nosso próprio burilamento interior, para que nós estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis. Vejam, comparem essas trevas das horas inúteis à condição trevosa nessa esfera, nessa dimensão abaixo da crosta onde estamos. Quer dizer, nós já passamos, já subimos, né? Não estamos lá embaixo no abismo nem na terra, mas estamos no umbral. Estamos no umbral. Aqui é a primeira faixa do umbral. Veja. E não é fácil, não é? Conviver com esse monte de crimes, esse monte de desajustes de espíritos que aqui estão entre nós. Mas eles servem para que nós possamos nos elevar. Eles servem como provas para nós. Como é que você está tratando aquele irmão que roubou, que é criminoso? O que você faz? Você o condena, ainda pede que ele vá mais ainda para o inferno, como a gente vê por aí falando? Não é por aí o caminho, não é? Ele é nosso irmão. E talvez nós tenhamos passado até por situações piores do que a dele. Não sabemos agora no momento. Mas quando desencarnarmos, poderemos saber. Então, serve de prova. Como é que você age diante desses irmãos? Problema sério. Que tipo de pensamento você está emanando para aquele corrupto, aquele ladrão, aquele que te furtou? Qual é o teu pensamento para com ele? Olha aí a questão. Teu pensamento é um pensamento subversivo? Um pensamento maldoso? De mágoa, de remorso, de agressividade, de tudo? Ou você está emanando um pensamento caritativo, né? Pedindo que ele seja amparado pelos amigos espirituais, que ele possa despertar? Qual é o teu? Se você manda um pensamento desajustado, você entra na mesma frequência. Você é cúmplice também. Então a gente tem que pedir bastante para não entrarmos nessa função de vaguearmos nas trevas. Porque eu acredito que para todos nós já basta, não é? O que estamos passando por aqui agora no momento. A gente não precisa engrossar essa corrente. E não se esqueçam de um detalhe. Eu vou cobrar isso tudo, porque nós vamos nos encontrar. Vocês viram aqui, eu vou perguntar, como é que está fulano e tal. Ah, Deus do céu. Eu aproveitei e copiei toda a página desse nosso irmão, do Efigênio, do livro, para vocês. Eu copiei. Tá? Depois vou distribuir para vocês. Eu copiei toda a página, tem detalhes ali interessantes, que é bom vocês fazerem depois a conexão com o trecho que nós estamos vendo aqui. Segunda morte. Segunda morte. Não temos jeito, não há como escapar de uma segunda morte. É fatal também. Da mesma forma que a fatalidade da morte aqui do corpo físico, a fatalidade um dia também vai ocorrer da segunda morte. Não tem como escapar. Porque se você vai avançar ou vai ter que descer para despertar, a segunda morte irá acontecer de uma forma ou de outra. Não tem como escapar. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, foi o que está no Apocalipse. O instrutor Gúbio, libertação. O instrutor Gúbio dirige-se a André. Já ouviste falar
de certo, numa segunda morte, Rubio pergunta a André, o interroga a respeito da segunda morte. E André, então, responde: de outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perespiritual conquistando planos mais altos. Ainda bem que ele veio conquistar planos mais altos, né? Aí, a segunda morte nas obras de André Luiz. Aí é positivo. E já teve espíritas que me interrogaram a respeito. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, você dá vontade de perguntar, a gente não pergunta para não ferir muito. Você é espírita mesmo? Não é, dá vontade, né? Porque está na obra de André Luiz, certo? Não é coisa nova. Mas quando eu saí e comecei a falar em segunda morte, nas minhas palestras por aí, as pessoas ficavam admiradas. Aí eu ficava, digo, tá difícil. Eu nunca ouvi falar, esses anos todos, 30 anos que eu Pois é, mas não falam mesmo, eu sei disso. Eu sei, é verdade. Não falam mesmo. Eu digo, rapaz, está aqui, ó, segunda morte. Olha, e bem explícito na obra fala específico, a segunda morte. Está lá, o Rubio pergunta, conversa com o André Luiz. E no Apocalipse não tem só no 2:11 não, existe mais 3 ou 4 itens que falam sobre a segunda morte. Podem procurar lá no Apocalipse. Então vejam, André se admirou. O instrutor, quando se dirigiu a André já ficou meio assim, e ele respondeu, mas ele não sabia bem o que estava acontecendo. Ele não sabia bem o que estava acontecendo, né? E o Rubio depois explica a ele todo o desenvolvimento desses detalhes. Vamos em frente. Segunda morte. Olha o nosso amigo Rafael Ranieri aqui. Está aqui. Segunda morte. E o impressionante, eu já falei, mas vou repetir, esse moço foi tão arretado quando ele lançou os livros Segunda Morte, Abismo, Aglome os Espíritos do Mal, eu tenho todos eles. Mas olha, se pudessem fazer uma segunda morte dele, mandavam ele para as trevas. Sabe quem é esse aqui, né? Quem é esse moço? Não é possível que você não saiba. É isso mesmo, perfeitamente. É o nosso querido Einstein. Ele desencarnou aqui em 1940 e pouco, se não me falha a memória. Uns 50 e pouco, não me lembro bem. Né? Então, nesse livro, ele conta a segunda morte desse moço aqui. Esse moço, deixa eu ver se está pelo texto. Assim. A alegria foi imensa. Todos abraçaram Demócrito. Ele se apresentava com a roupagem do Demócrito, porque ele foi Demócrito em reencarnação anterior, na Grécia. Né? Que brilhava como um enorme diamante que acabou de nascer. Francisco de Assis, beijou-o na testa e explicou: nem para todos a segunda morte é assim. Para uns mais gloriosa, para outros menos. Disse o Senhor que ele tinha o poder de deixar a vida e retomá-la. Francisco de Assis, que dirige uma colônia chamada Portal do Sol, na espiritualidade. Então, essa foi a segunda morte de Demócrito, que foi promovida junto ali com o nosso querido Chiquinho de Assis. Um espírito superior
pode, em oração, passar pela segunda morte, mesmo só quando imensa é a sua evolução. Não foi o caso ainda de Demócrito, nem de Einstein, não foi o caso deles. Mas um espírito bem mais superior, ele pode, ele sozinho, exercitar a sua passagem. Porque ele já tem méritos, então automaticamente ele já está lá, né? Só basta caminhar para um local. Segunda morte. Isso é bom que as pessoas comecem a entender um pouco mais, né? Para até refletirem a respeito de outros trechos que temos no Evangelho. Porque um entendimento leva a melhor compreensão de outros tantos. É assim que acontece sempre. Sim. Então é bom que as pessoas comecem a tomar conhecimento desses detalhes, até para as suas próprias atitudes e comportamentos, né? Não é o caso da Cris, vou repetir, porque ela vai para Júpiter, ela já falou, né? Mas para nós outros que aqui estamos, né, vamos dar a mão a Cris para que ela nos arraste. Ah, Deus, vejamos aqui. Apocalipse, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja bem, eu estou repetindo esse trecho do Apocalipse bastante, para que nós fiquemos ligados, né? Porque se eu souber que alguém daqui passou para o dano da segunda morte, eu ainda vou mandar lá, não, diga, desce mais um pouco, porque ele estava sabendo, né? Bota esse espírito mais de baixo ainda, porque ele estava sabendo, né? Ontem lançou o leão da bruxa. Ah, Deus do céu, está aqui. O que vencer, a mesma coisa. Considerando a fase atual da Terra, em uma próxima encarnação, poderei aqui não retornar caso meu desempenho nesta seja desastroso. É verdade. Poderei não retornar na Terra. Ou seja, não vou ter a satisfação de reencarnar num estágio de regeneração. Aí é para chorar, né? Não podemos. Quero encontrar todos no estágio de regeneração e que eu esteja lá também, né? E eu não derrapo por aí de repente. Poderei ter que sofrer o dano da segunda morte. Ecoará em mim, lançai, pois o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus. Veja, É o inferno. veja que no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos todas essas correspondências. Está aqui. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso? É uma segunda morte. O dano é um dano. Olha lá. Aquele servo que não fez as coisas devidas, né? Então ele vai para um estágio inferior, vai sofrer mais. É o que ele está dizendo. Você não fez bem aqui, agora você vai sofrer mais lá, para aprender a despertar. Mateus, palavras de Jesus grafadas por Mateus 25, capítulo 25, 30. Se não me falha a memória, não sei se é no capítulo 25 ou 24 que tem o sermão profético de Jesus. Eu acho que é no 25 mesmo. Está lá o sermão profético de Mestre. Exemplo, os exilados do sistema Capela. Está aí. Aqueles espíritos que vieram para cá nos primórdios da Terra, na Terra primitiva, foram espíritos que saíram de um planeta que estava nas mesmas condições que nós nos encontramos hoje, no planeta Terra. Certo? Mas lá não poderiam permanecer pelas suas condições espirituais e vieram exilados para o planeta Terra.
Os primeiros homens que aqui chegaram, Cro-Magnon, Neandertal, vieram de lá. Imaginem você reencarnar no planeta com um corpo como eram aqui os Cro-Magnons, que deu origem a esse corpo que nós utilizamos hoje, já cheio de aperfeiçoamentos, evidentemente, né? O Homo sapiens. O Homo sapiens teve origem no Cro-Magnon. Era um corpo ainda mais inferior ao Homo sapiens primitivo. Imagina, quer dizer, isso vai acontecer, e nós sabemos já está acontecendo com muitos irmãos nossos, que convivem aqui entre nós, inclusive, como já vimos, estavam exilados já no planeta Terra há anos, talvez há centenas de anos, reencarnaram na Terra como última oportunidade, como nos fala dizer. Como é? Você realmente conseguiu despertar? Não? Continua fazendo a mesma coisa, com o mesmo pensamento, da mesma maneira? Vai voltar para o exílio. É o que está acontecendo. Esses irmãos nossos, desastrosos que nós estamos vendo por aí, né, que não comungam com bem em instância alguma, eles vão para o exílio, não tem a menor dúvida quanto a isso. Muitos já estão, inclusive, esperando para que muitos vão. Lá na Lua, naquela faixa que não aparece para nós, na outra parte da Lua, que serve como mundo provisório. E de lá eles vão ser encaminhados para o devido mundo compatível com o nível em que eles se encontram, até despertar. Plutão também. Então, sim, também, Plutão e Mercúrio é pior ainda, né? É para planeta prisão mesmo. Tem gente que vai para lá. Coitado desses irmãos, né? Coitado desses irmãos, né? Aqueles que estão nos roubando, aqueles que estão deixando as crianças sem estudo, que pegam o dinheiro da merenda e botam no bolso. É uma realidade, a gente tem que falar. Estão assassinando as crianças na escola. Que pegam o dinheiro da saúde e botam no bolso para suas viagens, para suas badalações no exterior, e deixam o povo lá, esperam no médico o dia inteiro, como vi ontem na televisão. Crianças lá 8 horas esperando para ser atendida, porque não tem remédio, não tem médico, a escola não tem professor. E aí? Cadê esse dinheiro? E o imposto que você pagou? Eu paguei, todos pagamos. Não tem nada de graça. Essa história de que, não, esse aqui é gratuito. Não é gratuito, não. Pagou-se por isso. Problema sério. Esses espíritos, eles estão com um tremendo compromisso. Vai ter um dano, não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E os livros já não falam sobre isso, né? Os livros já mostram para muitos para onde estão. E esses assassinando crianças na escola? Também, pois é. Veja a perturbação onde chega. Agora, esses espíritos que estão fazendo esse tipo de trabalho porque isso não é trabalho. Isso é transtorno mesmo. Né? Esse tipo de atitude, espíritos que estão tendo esse tipo de atitude, pode crer, eles também estão acompanhados. Porque aqueles que estão cercando espiritualmente ainda inspiram mais ainda para que ele vá fazer esse tipo de situação, cumprir esse tipo de situação. E ele vai, porque ele está nessa sintonia. Não tem como. Problema muito sério, né? Vamos em frente. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás daqui enquanto não pagares o último centavo. Daqui. Enquanto nós não nos melhorarmos à altura do mundo em que nos encontramos, com a programação que fizemos, nós continuaremos em situações difíceis
até realmente despertarmos, não pagarmos o último ceitil de nos regenerarmos à altura de irmos para um local melhor. Não tem como fugir disso. Está tudo. Quer dizer, vejam, o Novo Testamento e o Velho também, tem tudo. O que veio depois está trazendo as interpretações necessárias à nossa compreensão. E a última interpretação necessária à nossa compreensão é justamente a terceira fase da doutrina espírita, que foi condecorada a Eurípides Barçanufo, porque foi Jesus que o concedeu para que ele trouxesse dessa maneira, para que pudéssemos entender melhor. Finalizando, vamos finalizar? Vamos finalizar. Finalizando. Será que vai finalizar mesmo? Finaliza? É etapa, né? Só Não finaliza. É um término por enquanto. Vamos ver. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E temos espíritos aí que estão fazendo as obras maiores do que aquelas que Jesus fez naquela altura, porque ele não podia fazer outras. Claro que ele pode fazer muito mais, mas naquela altura ele não podia fazer. E hoje nós temos espíritos aí que estão fazendo obras realmente que naquela altura ele não podia fazer, inclusive curas. Chico mesmo foi extraordinário, né? Naquela altura ele tinha que lidar com aquele povo, com aqueles espíritos que estavam encarnados naquele momento, mas em situação bem rudimentar comparada à de hoje. Mas ficou tudo. Tanto é que o Velho Testamento, que antes de Jesus, mas inspirado por ele, e no Novo Testamento, é o que nós estudamos hoje, trazendo para a atualidade. Como é importante a atualização, né? Você já imaginou, se você não tivesse atualizado, como é que você estaria agindo? Imagina você agindo hoje com as mesmas características que você encontrava quando você era criança. Que tristeza isso, né? Pois tem muita gente ainda assim, dentro da própria doutrina espírita. E eles não gostam quando eu falo, mas eu falo. Pode. Se a doutrina espírita acompanha a ciência, o que você tem que fazer? Se atualizar. Você tem máquina de datilografia na tua casa? Pois é, mas tinha um senhor aqui que tinha máquina de datilografia. Cadê ele? Esse é o show. Ele sumiu mesmo. Ele está com problemas, inclusive de visão, de tudo. Ele era leve, né? É isso. Mas se você não enxerga isto, você pode avançar? Não tem condição. Não tem condição. Como é que Deus vai te pegar e te colocar no mundo mais avançado se você ainda continua datilografando? Ou querendo ver TV preto e branco? Ou então ouvindo ondas curtas? Problema sério, né? E aí eu fico me perguntando, eu não canso de falar sobre isso, como é que as casas espíritas não se atualizam? Eu vou fazer uma gravação para a Rádio Rio de Janeiro por esses dias, e eu vou falar sobre isso. Nós somos convidados a fazer outra gravação, nós já fizemos uma, vamos fazer outra. Vamos falar sobre a nova era. Não sei quando vai ao ar, mas vou gravar agora no final do mês. Mas vamos em frente aqui. A vida, a morte não é nada, continua. E continua mesmo. E vamos ver. A morte não é o final. Eu somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu, você é você.
E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chame-me meu antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor. Ria como sempre fizemos juntos. Brinque, sorria, pense, reze. Desde que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem sombra. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável. A ligação não foi interrompida. O que é a morte? Por que ficarei fora dos seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado dela. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua bela, como sempre foi. Tudo está bem. A morte é somente a cessação da vida orgânica. É apenas o fim do corpo físico e de mais uma etapa da programação divina. A essência humana sobrevive para além da vida física, pois o espírito não tem fim. Somos imortais. A morte vem apenas nos dizer que chegou o momento da alma retornar à vida plena e verdadeira. Mostra-nos que o espírito se despediu do corpo que o abrigou durante a jornada terrestre para se elevar a outras dimensões e continuar sua trajetória evolutiva. A afeição real, de alma a alma, é durável e também sobrevive à destruição do corpo. Apenas as afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. O amor que nutrimos uns pelos outros continuará existindo na espiritualidade. Ao desencarnarmos, seremos recebidos do outro lado da vida por aqueles a quem estamos ligados por laços de afeto e que desencarnaram antes de nós. Será o momento de rever seres amados que nos aguardam. O reencontro na espiritualidade ou em vidas futuras, através de uma nova encarnação, haverá de acontecer. E todas as vezes que a saudade daquele que partiu parecer maior do que nossas forças possam suportar, busquemos o benedito da oração. Nossas preces alcançam os seres amados onde quer que estejam, levando até eles nossas melhores vibrações. E para que possamos sentir as vibrações enviadas pelo pensamento dos amores que hoje vivem em outras dimensões, aquietemos nossas mentes e corações. Com certeza, experimentaremos algum conforto. A prece é mecanismo abençoado que nos aproxima de Deus e dos afetos que estão distantes. Pode falar. Oi? Nada a comentar, né? Tudo que nós já conversamos, já falamos a respeito. Então vamos continuar. Esse é uma lembrança para todos nós. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 5, os obreiros do Senhor. Eu passei a usar, inclusive, nas nossas palestras por aí afora, imagem ilustrativa, porque ninguém tem a imagem de Jesus realmente como ela é. Então eu passei a usar esse termo para fazer essa Alusão. Oi? Alusão. Isso, perfeitamente. Para não dizer que eu estou realmente querendo mostrar Jesus. É uma imagem ilustrativa. Porque Jesus é muito mais lindo do que isso que aí está. A gente não sabe nem a beleza que ele tem, que é uma beleza espiritual. Embora possa ser um graveto, quando você olha, você acha lindo.
É coisa interessante isso, né? Eu já falei com uma senhora lá de Ituiutaba, deixa eu falar. Vamos ver. Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de verdade. Observem, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas. Qual é a tua tarefa, Graça? Qual é a tua tarefa? Qual é a tua tarefa, Denise? A minha tarefa, eu acho, no meu entendimento, é que eu tenho que me esforçar para conviver bem com quem está em minha volta. Pautado em quê? Tudo isso pautado no quê? Nos ensinamentos de Jesus, na minha programação. Planejamento reencarnatório, perfeitamente. Pautado no planejamento reencarnatório. Porque quando fazemos o planejamento reencarnatório, tudo que está no planejamento é voltado para o bem. Sim. Então, a partir do momento que a gente tenha pensamentos positivos, pensamentos bondosos, com viés no bem, os amigos espirituais, o nosso guia espiritual principalmente, nos ajuda na inspiração para que nós venhamos a fazer sempre o melhor. Ah, ele me machucou, mas você não vai machucá-lo. Você vai tratá-lo com amor. Ah, isso aqui está muito difícil de fazer. Não, vá à obra, execute, você tem forças, você se comprometeu. O teu corpo foi preparado para isso, nós já sabemos. Então executa a obra. Está aí, atua diante de suas tarefas. Eu vim para ser jardineiro, eu não estou Porque jardim. o bom cumprimento do nosso planejamento reencarnatório é que vai nos elevar. Bom, mas eu não consigo tudo. Bom, mas que você chegue o mais possível, 60%, 50%, 40% pelo menos. Faz alguma coisa. Não é? Se controle. Mantenha controle diante de situações adversas. Se não dá para fazer nada, também não reaja negativamente. Porque o importante sempre é a nossa reação, né, diante daquilo que acontece. Porque às vezes a gente não tem condição, né, de fazer, mas a gente deseja, então aquele desejo bom, né, pode acontecer que outra pessoa surja e faça aquilo que a gente não consegue. Então está aí o que precisamos realizar. Deixa eu ver o que vem agora. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observe. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não cumpriu bem as suas tarefas vai passar por esta segunda morte, que é o lago de fogo, é justamente o mundo inferior. Tudo isso está no Evangelho, né? E hoje nós vamos para ele. Apocalipse, tudo no Apocalipse. E o Apocalipse foi inspirado por Jesus, né, João? Sabemos disso, né? Eu queria chegar e aqui termina a nossa história. Talvez passamos um pouquinho, mas não tem problema. Vamos em frente, vamos terminar. Recordar para elucidar um pouco mais. Recordar para elucidar um pouco mais.
Prestem atenção. Já falamos sobre isso aqui. Mas eu fui buscar para mostrar realmente a vocês. Porque eu falei, e eu sou assim, eu fico esperando a oportunidade para mostrar o fato. Então vamos ver. Eu vou falar do negro, Pai César. O homem livre de cor falecido em 8 de fevereiro de 1859. Observem a data do falecimento dele. Observem, fevereiro de 1859. Com 138 anos de idade. O Pai César, ele era escravo. Nos Estados Unidos, africano, foi levado para Louisiana com cerca de 15 anos. E na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 25 de março de 1859, ele foi chamado. Vejam bem, ele faleceu em fevereiro e em março foi chamado para fazer uma entrevista. Reunião com Allan Kardec. São Luís, o Evangelho o acompanhou. O Luís, lá de Júpiter, lembra dele? O Luís veio de Júpiter. Ele reencarnou para trabalhar na codificação. Muito bem. Então, podereis dizer-nos se podemos invocar o preto Pai César? Perguntaram a Luís. A quem acabamos de nos referir? Luís então responde: sim, eu o auxiliarei a vos responder. Claro, ele havia desencarnado há um mês, praticamente. Então o Luís vai ajudá-lo. Observação: esse começo faz pressagiar o estado do espírito que desejamos interrogar. Quer dizer, ele não estava no estágio da melhor qualidade para ser interrogado. A evocação. O que desejais de mim? O que faz um pobre espírito como eu numa reunião como a vossa? Isso falou o Pai César. Sois mais felizes agora do que em vida? E o Pai César responde: sim, porquanto não era boa a minha situação na terra. Claro, ele era escravo, renegado, maltratado. Entretanto, estáveis, livre, em que sois mais felizes agora. Porque em que sois mais felizes agora? Porque meu espírito não é mais negro. Olha o detalhe do Pai César: porque meu espírito não é mais negro. Ele já tinha alguma luminosidade, né? Porque senão ele não poderia comparecer com tão pouco tempo. De desencarne, ele poderia estar aturdido, conflitante. Mas devia ter bondade no coração. Aí por isso ele se elevou. E continua, observação. Essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Certamente o espírito jamais é negro. Ele quer dizer que, como o espírito não sofre mais as humilhações a que está exposta a raça negra. Observaram o detalhe? Não sofre mais as humilhações a que está exposta a raça negra. Lembra do nosso falar, não? Viestes muito tempo, vivestes muito tempo. Isso aproveitou ao vosso progresso? E ele responde: eu me aborreci na terra e, numa certa idade, não sofria bastante para ter a felicidade de progredir. Ele se sentia tão oprimido, tão maltratado, que ele relaxou.
em que empregais o tempo atualmente? Ele responde: procuro esclarecer-me e saber em que corpo poderei fazê-lo. Olha como ele estava pensando, já em um próximo reencarne, ele estava pensando já em uma próxima existência, né? Pensando em que corpo ele poderia reencarnar, não é, para empregar o tempo que ele teria. Quando estáveis na terra, o que pensáveis dos brancos? E ele responde: são bons, mas orgulhosos e vãos, devido a uma alvura que não foram responsáveis. Observe como ele estava indignado. Ele mostra aqui uma indignação. Né? São bons, mas orgulhosos e vãos. E realmente, àquela altura, esse comportamento era bem mais acentuado do que hoje, né? Até considerando a população terráquea, que era bem menor. Mas era orgulhoso mesmo. Limpa meu pé, limpa meu sapato. Enfim, o negro tinha que fazer tudo, não é? Eram realmente escravos, né? Escravos, realmente. Considerais a brancura como uma superioridade? Sim, visto ter sido desprezado como negro. O desprezo também faz parte da condição. É preciso saber vencer, como muitos venceram, né? Agora, a raça negra é de fato uma raça inferior? A pergunta foi feita a Luís. A pergunta foi feita a Luís. E Luís então responde: a raça negra desaparecerá da terra. Foi feita para uma latitude diversa da vossa. Olha o que significa latitude no sentido figurado: faculdade de agir à vontade, liberdade, deixar a alguém toda a latitude, faculdade de agir à vontade, quer dizer, a liberdade é tolhida ao negro. Ainda hoje é assim, e a gente vê toda hora na televisão, todo dia vê aquela mulher chicoteando o cara lá. Ai, que absurdo aquilo. Ela é louca. Ela é nutricionista de quê? Nutricionista de porcaria? Mas tudo bem, vamos ao fato. Então, a liberdade, ainda hoje, tem essa conotação para o negro. Então, o espírito vem e reencarna na cor negra. Mas ele reencarna na cor negra para vencer. Ele não tem que se adequar a esse tipo de situação. Ele está ali como uma prova para ele. É um espírito de provação naquela cor. E ali ele deve vencer. Ele não tem que se submeter aos prazeres do branco, digamos assim. Não é isto. Ele está ali para compreender e vencer. Se de repente um branco, na cor branca, vem para querer agredi-lo, ele tem que ter a reação bondosa de entender aquele. E ele foi superior. E vai ser superior. Aquele rapaz foi superior, você viu? Sim, foi perfeitamente. Nossa. Ele não agrediu a mulher. Não, e ele não agrediu. Ele era enorme. É bem mais alto. Bem mais alto. É isso. Depois viu a mãe falando com ele, da educação, não sei o que, então, quer dizer, ele é casado, ele tem 3 filhos. Sim. Depois ele apareceu com a mulher lá ao lado. Então, ele conviveu na favela, mas não partiu para a porcaria. Quer dizer, é isso. Por isso o espírito reencarna na cor negra. É como se fosse uma prova para ele. Porque ele sabe que ele ali vai ter decepções, vai ser humilhado. Ainda é assim. Mas, quando o mundo avançar, aí acontece isso. A raça negra desaparecerá da terra. Porque não haverá mais essa necessidade do espírito nascer na cor negra para ser oprimido. Isso é provavelmente o espírito
dessa lutadora, a moça lá dessa. Sim, dessa mulher. Ela provavelmente ele está muito mais negro do que aquele. Sim. Atingiu. Na imperfeição, perfeitamente, é verdade. Então Ele vejam. está negro na pele, É. mas ele pode estar com a alma branca. Ao pai César, disseste que procurais um corpo através do qual podereis progredir. Escolheríeis um corpo branco ou um corpo negro? E ele responde, um branco, porque o desprezo me faria mal. Quer dizer, o negro ainda hoje está sujeito a esse tipo de situação. É preciso esse espírito que está no corpo negro saber vencer. Como esse rapaz, por exemplo, né, que ele não procurou agredi-la de jeito nenhum, ele se manteve fora desse contexto. Algumas vezes os brancos reencarnam em corpos negros? Sim! Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode acontecer que peça como expiação para viver num corpo de negro, a fim de sofrer, por sua vez, o que fez padecer os outros, progredindo por esse meio e obtendo o perdão de Deus. Então vejam, a cor negra é realmente uma cor, né, considerada inferior, tem essa conotação para o aperfeiçoamento daquele espírito que estaria encarnado, de saber a situação que ele se encontra e como deve agir. E também para aquele que é branco, que não é o meu caso, eu sou meio lá, meio cá, porque meu caso. Então eu estou agindo dos dois lados. Então, eu sempre me coloco em dúvida, toda vez que eu leio isso aí, e que diz que a raça negra será extinta, eu fico fazendo uma análise do planejamento reencarnatório quando diz aqui embaixo que o branco poderá vir negro, então eu não vejo como extinção da raça negra. Veja, querida. Entendeu? Aí isso me traz extinção da raça negra, planeta Terra avançou, a raça negra não vai acontecer mais no planeta Terra. Então, mas vai acontecer em outros mundos. Então ele vai mudando da segunda morte, ele reencarna no outro mundo, se for preciso, na raça negra, para sofrer as pressões que são levadas a esse tipo de personalidade, para que ele possa despertar esse espírito. Então, esse fator existe pelas necessidades que o espírito promove consigo mesmo. Então ele ali vai ser depreciado, né, porque a raça negra é vista assim, por aqueles que não deveriam ver. É o nosso caso atualmente, a gente sabe que não devemos desprezar aquele espírito, que não tem que maltratá-lo, que não tem que agredi-lo, que tem que tratá-lo bem tanto quanto nós, porque ele está num corpo, ele não é aquilo, ele está num corpo. Porque o espírito não tem corpo. Pois é, ele está num corpo, sofrendo esses problemas que vimos aqui, pela necessidade de evolução dele. Você nasceu mais escurinha do que eu estou meio lá, meio cá, porque minha mãe era negra, o cabelo pior do que o teu. Se é que é pior o cabelo, né? Mãe era caracol mesmo, aquela molinha. Né? E o meu pai, cabelo fininho. Né? Meu pai é português. E então eu fiquei meio lá, meio cá. Né? Quer dizer, né? Mas a gente tem que saber aturar. Tanto é que eu já teve casos em que eu fui, né? Qual é a sua cor? Eu digo, olha, meu amor, eu não sei qual é a minha cor. Mas o senhor parece branco, mas eu não sou branco, não. Eu não sou, não. Então, o senhor acha que é negro? Eu acho que eu estou por aí. Mas tudo bem, vamos terminar, porque o horário já passou bastante. Então vamos terminar o nosso pequenino encontro. No próximo tem novidades. Nós vamos fazer uma breve análise com vários fatores, para nós nos recordarmos e depois seguirmos com matrizes, sentimentos e outras tantas. E vamos analisar parábolas também. Vamos analisar parábolas de Jesus. Mas por enquanto, nesse momento, estamos terminando o nosso encontro de hoje, que é o encontro 117. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus
por esses momentos e pelo aprendizado que recebemos. Muito obrigado, Mestre amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, amigos espirituais, pela ajuda, pelo amparo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a todos. Mas, acima de tudo e sobre todas as coisas, obrigado, Deus.